De novo. Está pronto para ouvir a palavra de Deus hoje? Ah, agora sim. Você falou lá em casa também, né? Ah, tá bom. Muito bem. Irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia hoje em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. E nós vamos ler um trecho que é bem conhecido, uma parábola de Jesus, que está relacionado com o fim dos tempos. Sabe o que é o fim dos tempos? O que é o fim dos tempos? Quando tudo vai acabar, é isso? É, mais ou menos, né? As coisas que a gente vê vão acabar, mas a gente vai ter uma eternidade inteira para viver com o Senhor. E vou lhe contar um negócio. Nós estamos, segundo o que a palavra de Deus nos ensina, no fim dos tempos. Nós somos pessoas que vivem o fim dos tempos. Tá? Mateus capítulo 25. Quero que você preste atenção no que a palavra de Deus fala aqui nessa parábola, que você já conhece, mas nós vamos ver alguns detalhes importantes dela. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Lembra dessa parábola? 5 delas eram nécias e 5 prudentes. O que é nécio? O que é uma pessoa nécia? Tola. É uma pessoa imprudente, né? Versículo 3. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E aí Jesus conclui: vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Aqui a palavra de Deus nos ensina a respeito dessa situação em que Cristo vai voltar. Irmãos, nós estamos, eu não sei se você já percebeu, mas nós estamos tendo uma série de mensagens que está chamando a nossa atenção para o nosso verdadeiro discipulado com o Senhor. Há 2 semanas atrás nós falamos sobre o verdadeiro discípulo. Você lembra? Quem é que foi o exemplo para a gente? Tiago, o verdadeiro discípulo. E a gente viu algumas características, como ter certeza do que você quer, ser você mesmo como discípulo de Cristo sem ter medo nenhum, viver bem pertinho do Senhor, aumentar sua intimidade com Deus e não ter medo de dar sua vida toda para o Senhor. Tiago, inclusive, foi morto, foi o primeiro dos apóstolos a ser morto. Nós falamos sobre isso para nos mostrar quem nós devemos ser como verdadeiros discípulos do Senhor. Depois, da semana passada, nós falamos sobre um outro assunto que diz respeito também ao discipulado. Você lembra sobre o que nós falamos na semana passada? A história de Êxodo. Se mexer. Exatamente. Quando Deus vira para Moisés e fala: por que você está clamando para mim? Manda o povo que marche. E nós conversamos a respeito disso. Nós vimos que quando a gente se mexe, a gente consegue glorificar a Deus.
Quando a gente se mexe, a gente não tem tempo a perder com medo, com ansiedade, com preocupação. Quando a gente se mexe, a gente percebe melhor os milagres e as coisas que Deus faz ao nosso redor. E hoje eu quero conversar com vocês sobre como se comportar enquanto a gente está se mexendo. Eu acho que a palavra de Deus tem muito a nos dizer sobre isso. E essa parábola vai apontar isso para a gente de uma forma muito certa, muito importante. Eu quero dizer que essa mensagem não é minha, viu? Você sabe que a gente ouve bastante mensagens, agora a gente tem a oportunidade de, através do YouTube, internet, essas coisas, ouvir bastante mensagens. E essa mensagem é de um pastor chamado Douglas Gonçalves. Ele tem um ministério chamado Jesuscope. Já ouviu falar disso? É muito interessante, muito bacana. E ele enfatiza essa questão do discipulado, enfatiza essa situação. E quando eu ouvi essa mensagem, eu falei, não, a nossa igreja precisa ouvir isso. A nossa igreja precisa ouvir. Então, eu vou pedir permissão para o pastor Douglas Gonçalves, não sei se você um dia vai assistir isso, mas para poder reproduzir para você, tentar reproduzir para você aquilo que eu aprendi dessa parábola que foi muito, muito interessante para mim. Por quê? Porque essa parábola reflete o nosso comportamento nos fins dos tempos. Todo o capítulo 24 e 25 de Mateus, os dois capítulos, são resposta de Jesus a uma única pergunta que os apóstolos fizeram para ele. Quer ver? Vem comigo para o capítulo 24, lá no versículo 3. Jesus estava ali junto com eles em Jerusalém, mostrando para eles o templo, mostrando para eles as edificações. Aí ele falou, olha, sabia que isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra? E aí os apóstolos ficaram com aquilo na cabeça, chegaram para Jesus e perguntaram, em Mateus 24, versículo 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Eles estavam pedindo aqui que Jesus explicasse para eles o que ia acontecer. E para que eles ficassem realmente apercebidos, quando é que essas coisas iriam acontecer, que sinais iam acontecer. E aí, se você olhar a partir do versículo 4 do capítulo 24, ele começa a falar um monte de ensinamentos, inclusive os sinais e coisas que vão acontecer ainda, gente, algumas no nosso presente, algumas ainda no nosso futuro. Mas ele ensina de uma forma maravilhosa esses ensinamentos. E ele usa 3 parábolas, aqui no final do capítulo 24, versículo 25, para nos alertar. No final do capítulo 24, ele fala do servo fiel e do servo infiel, de 45 até 51. Ele usa a parábola das 10 virgens aqui no começo do capítulo 25, e ele usa também aquela parábola que a gente conhece bem, que é a parábola dos talentos. Lembra? Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Lembra dessa parábola? E todas elas têm coisas em comum. Por exemplo, elas sempre fazem uma comparação entre alguém que é bom e alguém que é mau. Entre alguém que faz a coisa certa e alguém que faz a coisa errada. O servo fiel com o servo infiel. As virgens prudentes com as nécias ou imprudentes. Os servos que se mexeram quando receberam os talentos e aquele que ficou paradinho, sem fazer nada. Também uma coisa interessante das 3 parábolas é que sempre nelas existe a ausência do Senhor. Percebeu? O mestre, o chefe deles, sempre sai para algum lugar. Ou aqui no caso o noivo, não está presente. Outra coisa, esse Senhor sempre demora para voltar. Sempre tem um atraso na jogada, nas 3 parábolas. E mais uma coisa, eles não sabem quando ele vai voltar. Em nenhuma das 3 parábolas.
Então você nota que as 3 parábolas mais ou menos ensinam uma mesma coisa, uma mesma realidade para a gente, né? Que nós precisamos saber. E onde a gente está nessa história? Bom, nós estamos bem no meio entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então essas parábolas se aplicam bem para a gente. Lembra, Jesus veio na sua primeira vinda para fazer o quê? Morrer por nós. Abrir para nós o caminho da salvação, através do sangue que ele derramou por nós naquela cruz. O seu corpo sendo moído, o seu sangue sendo derramado em favor dos nossos pecados. Hoje, quem crê no sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, quem assume aquilo para si, recebe a salvação. A palavra de Deus nos diz, quem crê será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. É a fé que importa. E a gente entende essa vinda de Cristo. Agora, a próxima vinda vai ser uma vinda para reinar. Vai ser uma vinda onde ele vai vir com todo o seu poder. E a gente vai falar sobre isso em outra ocasião. Tá bom? Se você quer uma série de mensagens a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, entra no nosso canal do YouTube. Você tem 11 mensagens ali que explicam toda a sequência do final dos tempos. Tá bom? Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre o nosso comportamento visando o fim dos tempos. Está comigo? Está entendendo? É esse comportamento que o Senhor Jesus nos ensina aqui. E a parábola das virgens, ela se identifica melhor com isso, com a gente, do que as outras parábolas, no sentido de pegar lições mais claras. Por exemplo, essa parábola do capítulo 24 do servo mau. O servo mau, ele note ali no versículo 48 do capítulo 24, sendo mau, disse consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passou a espancar os companheiros e tudo. Então, ele não se importava com o Senhor. Eu acho que isso não diz respeito muito para a gente, ou diz. Você é uma pessoa que se importa com Deus? Que se importa com Cristo? Que se importa que Ele vai voltar? Então, vamos ver como a parábola das virgens nos ajuda com isso. Porque elas estavam assim. As virgens têm mais semelhanças com a gente, conosco hoje, do que as outras parábolas. Quer ver? Por exemplo, é extremamente difícil a gente saber, mesmo naquela situação, quem eram as virgens nécias e quem eram as prudentes. Se você olhasse para elas assim, todas as 10 ali, sentadinhas esperando na sala de espera, não sei se era sala de espera, você podia identificar quem eram só pela carinha delas? Duvido. Todas estavam ali e não dava para identificar. Por isso eu não quero que você hoje aqui na igreja fique olhando em volta e falar, será que tem alguém que é imprudente aqui, né? Será que eu sou, né? Quem será que é as nécias, as imprudentes aqui? Não dá para identificar assim, pelo rosto, tá? Outra coisa, as 10 estavam aguardando o noivo, não estavam? Todas. Estavam ali aguardando o noivo direitinho, mas não é simplesmente estar aguardando o noivo, não é simplesmente se importar com o noivo ou acreditar que ele vai chegar, que fez com que elas fossem prudentes ou nécias. Outra coisa, todas foram convidadas, as 10 foram convidadas. As 10 receberam o chamado do noivo para participar e responderam ao chamado. Talvez você possa estar falando, pastor, eu levantei minha mão a semana passada, eu fui lá na frente. Não, isso é legal, mas não é o suficiente. Ainda não é o suficiente. Todas tinham lâmpadas. Percebeu? Todas tinham
a lâmpada, que são, vamos dizer assim, as condições para poder participar do casamento que ia ter. Depois a gente discute sobre esse negócio, essa questão da lâmpada, mas o que é importante é a gente saber que todas tinham condições de fazer o que era o bem, o que era o melhor. Todas tinham condições de fazer aquilo que precisava ser feito. É a mesma coisa da gente aqui. A gente tem condições, a gente tem estrutura, a gente tem óleo para queimar no que diz respeito às coisas de Deus. Não havia diferença no tratamento de uma para com a outra. E para nós a mesma coisa. Nós temos condições, todos nós, de fazer aquilo que Deus quer da gente. Você tem Bíblia? Tem. Você tem livros que você pode ler com respeito a se aproximar de Deus, a melhorar a sua vida cristã? Você tem igreja que você possa frequentar? Você tem líderes que te ajudam ensinando as coisas para você? Então não tem desculpa. Nenhuma tinha desculpa para ser nécia ou prudente. Todas estavam com a lâmpada acesa. Não tinha ninguém com lampadinha apagada. Nem até o final da parábola a gente vê lâmpadas apagadas. Todas estavam com a lâmpada acesa. Eram iguaizinhas no início. Todas dormiram. Percebeu? Pegaram do sono. E aqui não diz respeito à frieza espiritual, eu acho. Tá? O que ele está falando aqui, eu creio que é dos afazeres mesmo. Né? Imagina você ir para um casamento e você foi convidado para o casamento num dia de trabalho normal, né? E você vai lá, chega no casamento às 7 horas da noite, que estava marcado, só que a noiva ou o noivo não aparecem. E aí está todo mundo sentado ali, e de repente está dando 8 horas, está dando 9 horas, está dando 10 horas. O que você vai sentir? Canseira, né? Além da irritação. Mas você vai sentir cansaço. Então aqui, o que esse dormir nos fala é que elas viviam vidas normais. Elas tinham o trabalho, filhos, lar, eu não sei, sabe, escola, afazeres, elas tinham um monte de coisas para fazer. E todas estavam no mesmo lugar. Todas estavam esperando o noivo. As 10 estavam ansiosas para ver o noivo. As 10 vinham para o culto, as 10 se importavam com o noivo. As 10 participavam da igreja, tinham Bíblia, liam a Bíblia em casa. Mas 5 eram prudentes e 5 eram nécias. E aí? Como identificar? Como saber? De novo, eu não quero que você fique olhando em volta. Para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe. Porque você não vai conseguir identificar. Tá? Só tem um jeito de você identificar quem é nécio e quem é prudente. Olhando para quem? Para si mesmo. Você vai conseguir identificar você, não os outros que estão ao seu redor. E é isso que eu quero, é esse exercício que eu quero que você faça hoje comigo. Tá bom? Onde está você no meio disso tudo? Você é prudente ou você é nécio? Dá um frio na barriga, não dá? Você está no grupo prudente ou você está no grupo dos nécios? A gente vai olhar então essas lições que ele nos dá e eu quero que você olhe para dentro de você, tá bom? Eu quero que você faça uma introspecção. E a partir dessa introspecção você chega a uma conclusão. Porque diferente das virgens nécias que não conseguiram entrar no casamento, Deus ele é altamente misericordioso com a gente. E ainda dá tempo, ainda tá em tempo da gente sair e comprar óleo. Para poder ficar junto com o noivo. Não é bom isso? Então, tá pronto? Eu quero te dar 4 lições.
Está comigo aí? Quantas são? 4. Não me deixe esquecer, tá bom? 4. Sobre como nós vivemos nos mexendo no fim dos tempos. E essas lições vão nos ajudar a reconhecer em que lado nós estamos. Tá? Primeira lição. O estilo de vida dos fins dos tempos não diz respeito à intensidade, mas diz respeito a uma intensidade constante. Pegou? Talvez você pense assim, eu sou fervoroso para com as coisas de Deus. Eu tenho o meu relacionamento com Deus. Legal, ótimo, formidável. Mas esse relacionamento tem uma intensidade constante? Ou tem os seus altos e baixos, ou o seu óleo vai acabando? Ele usa uma frase muito interessante que eu quero que, se você não lembrar de mais nada do que a gente pregou aqui hoje, você lembre dessa frase. O desafio não é começar queimando. O desafio é terminar queimando. Pegou? Repete comigo. O desafio não é começar queimando. O desafio é terminar queimando. Constância. É isso que Deus quer de nós, é esse o desafio que essa parábola nos dá. O desafio de manter as nossas luzes acesas, de manter a nossa chama acesa, iluminando aquilo que a gente precisa iluminar, sendo alimentada pelo óleo do Senhor, das coisas de Deus. E ser encontrado quando o noivo chegar com a nossa lâmpada acesa. Quando que ele vai voltar mesmo? Pode ser hoje? Sua lâmpada está acesa? Porque, de novo, não é sobre intensidade, mas é sobre intensidade constante. É isso que essa parábola nos ensina. E olha só, tem uma palavra que é chave para isso, que está em João capítulo 15. Eu quero que você vá comigo para João capítulo 15, deixa o seu dedo aqui em Mateus capítulo 25 e vem comigo para lá. Porque o Senhor Jesus nos ensina a como a gente pode manter a nossa intensidade constante com o Senhor. Em João capítulo 15, ele começa a ilustrar o nosso relacionamento com Ele através de uma metáfora. Ele fala no versículo 1, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. E nós somos quem? Os ramos. Aí no versículo 4, ele fala o seguinte. Presta atenção, enquanto a gente está lendo, numa palavra que se repete pra caramba, tá? Preste atenção. Vamos ver se você identifica qual é essa palavra, tá? Nós vamos ler até o versículo 13. Até o versículo 10. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Depois você continua lendo, que esse capítulo é sensacional. Mas você notou a palavra que se repete? Qual é a palavra? Permanecer. 11 vezes essa palavra foi repetida nesses 10 versículos. Permanecer, permanecer, permanecer. Isso não diz respeito, gente, a trabalho, isso não diz respeito a muita coisa. Isso diz respeito a relacionamento. Isso diz respeito à nossa comunhão com o Senhor.
permanecer nele. Esse é o mandamento de Cristo. Você notou que ele fala de frutos também, mas que ele não manda a gente dar frutos? O que ele manda a gente fazer é o quê? Permanecer nele. Porque os frutos vão ser o quê? Automáticos. Consequência automática da gente permanecer nele. Eu ouvi uma frase, uma frase esses dias, que a princípio assim eu fiquei meio chocado, mas depois eu parando para pensar, realmente tem razão. O cidadão estava falando que a gente corre muito atrás dos frutos, corre muito através de almas, e a gente tem enfatizado isso, que a gente tem que evangelizar, a gente tem que falar de Cristo para as pessoas. Está errado? Não, de forma nenhuma. Só que, às vezes, a gente força a falar de Cristo alguém que nem tem comunhão com Cristo. Como é que ele vai transmitir para alguém uma coisa que ele não tem? Como é que ele vai transmitir luz para alguém se a luz dele está apagada? E eu não estou falando de descrentes não, tá? Estou falando de filhos e filhas de Deus. Então o cidadão falou assim, a gente não precisa ficar ensinando demais as pessoas a evangelizar, porque isso vai ser uma coisa natural se as pessoas permanecerem grudadas em Deus, no Senhor. Está pegando? Está entendendo? Então, o que ele está dizendo aqui é que a gente tem que permanecer grudado nele, que os frutos vão vir automaticamente. Você já viu uma árvore se esforçando para dar fruto? Eu estava ouvindo um podcast desse mesmo rapaz, o Douglas, e ele estava dizendo que um amigo dele falou para ele que ele estava em casa e, de repente, ele tinha uma macieira no quintal que estava na época de produzir, né, as maçãs, e de repente ele estava ali na sala lendo e ele ouviu um gemido do lado de fora da casa, no quintal. Aí ele foi lá todo preocupado e se aproximou do gemido. Sabe quem é que estava gemendo? A macieira. A macieira estava... para produzir as maçãs. Aí ele faz a pergunta, você acredita nisso? Você já viu alguma macieira gemer para produzir maçã? Já viu alguma planta produzir gemendo ou se esforçando? O que basta para a macieira produzir maçã? Está grudada no chão, pegando do solo os nutrientes. E para o ramo produzir a maçã, basta estar grudado no caule. Porque é uma coisa automática, pegou? Gente, se você ainda não levou uma alma para Cristo, se você ainda não entregou alguém diante do Senhor, falando, essa pessoa aqui, eu levei ela a Cristo, eu falei de Jesus para ela, eu orei com ela e hoje ela é uma pessoa salva por causa do meu testemunho, da minha luz, é porque você não está permanecendo direito no Senhor. Porque vai ser automático se você fizer isso. Vai ser automático. De novo, o desafio não é começar queimando. O desafio é terminar queimando. Permanecer nele. Tem várias pessoas que hoje não estão na igreja e talvez alguém mais tarde vai chegar para mim e vai perguntar assim, e aí pastor, foi boa a mensagem? Sabe qual vai ser a resposta? Não sei. Vamos esperar daqui a 10 anos para ver se deu fruto a mensagem. Porque o que a palavra de Deus nos ensina é justamente isso. Que essa constância que a gente vai ter é que vai produzir os frutos. Então, não é tão importante, por exemplo, você ler os 66 capítulos da Bíblia em um ano. Quer fazer isso? Beleza, eu estou fazendo. Mas isso não é tão importante quanto você ler um capítulo da Bíblia por 66 anos. Entendeu? Isso é constância. Não é a questão de você deixar de fazer aquilo que você aprendeu, uma coisa que Deus tocou no seu coração na primeira provação que aparece.
Nós temos que acabar com bipolaridade espiritual. Sabe o que é bipolaridade espiritual? Pessoas com altos e baixos com Deus. Tem que acabar com isso. Se a gente permanecer em Cristo, nossas lâmpadas vão estar acesas. Então, não é começar queimando. A gente começou já. É terminar queimando. É se manter queimando. É isso que Deus quer da gente, é isso que essa parábola nos ensina. A gente tem que ter vidas constantes, tem que ser encontrados por Ele constantes. As pessoas imprudentes são aquelas que começam queimando e terminam apagadas. Há quanto tempo você realmente se mantém firme na sua fé? Você tem se mantido firme na sua fé? Porque é isso que Deus quer da gente. Nós precisamos de uma jornada na vida cristã de constância e não de altos e baixos. Segunda lição. Não adianta andar com pessoas cheias de óleo. Óleo não se empresta. Você notou aqui no versículo 8? Volta lá para Mateus capítulo 25. O versículo 8 diz assim: E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam o quê? Não! Para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. Gente, óleo não se empresta. Você está entendendo? Está pegando? Óleo a gente não empresta. Não adianta você ser membro de uma igreja cheia de óleo. Não adianta você ouvir mensagens de pastores cheios de óleo. Não adianta você andar com pessoas cheias de óleo, porque óleo não se empresta. Você tem que ter o seu próprio óleo. A igreja, o que ela faz? Ela pode te fornecer estrutura, a lâmpada, né? Pode te dar a faísca para você acender a lâmpada e realmente receber a luz que vem do Senhor. Pode te dar condições, pode te dar ensino, mas quem compra o óleo? Você. Porque o óleo, ele vai se esgotando, não vai? Lembra que a palavra de Deus nos fala que quem dera vocês voltassem ao primeiro amor. Por que ele fala isso para as igrejas lá em Apocalipse? Para uma igreja específica? Porque quando você aceita Cristo como seu Salvador, você está cheio de óleo. E aquilo vai se desgastando se você não colocar óleo de volta, não voltar e comprar óleo, você não vai conseguir muita coisa. Porque óleo a gente não empresta. Cada um de nós tem que comprar o seu próprio óleo. Isso demanda esforço, isso demanda dedicação, isso demanda interesse. Isso demanda sabedoria de onde saber comprar. E outra, trocar de lâmpada também não garante óleo, viu? Quantas pessoas passaram por essa igreja, por exemplo? Quantas pessoas passaram por aqui e não gostaram de alguma coisa e foram procurar óleo em outro lugar? Não adianta. Mudar de lâmpada não garante que você vai ter mais óleo. Andar com pastores ou com líderes cheios de óleo também não vão transmitir óleo para você. Fazer bastante coisa para Deus. Lembra de Marta e Maria? Lembra da história de Marta? Que estava fazendo um monte de coisa para Jesus, para os apóstolos. Mas Jesus vira para ela e fala: quem escolheu a melhor parte foi a Maria, que estava aqui nos meus pés, ó. Se enchendo de óleo, comprando óleo. As virgens imprudentes, elas tinham um pouco de óleo. O que é interessante aqui é que as lâmpadas delas estavam acesas. Não estamos falando aqui de pessoas que perderam a sua salvação.
Não estamos falando aqui de pessoas que ainda não têm a chama do Espírito dentro do seu coração, que ainda a luz não está brilhando. Mas nós estamos falando aqui que não tinham óleo suficiente para a chegada do noivo. Porque quando o noivo chegou, não tinha mais condição. Estavam sem óleo. Então, irmãos, lembra disso, tá? A gente não pode emprestar óleo para ninguém. Óleo não se empresta. Eu posso pregar para você, posso ensinar você, mas eu não posso orar por você. Eu posso trazer você para uma classe de escola e ensinar a Bíblia para você de cabo a rabo, mas eu não posso ler a Bíblia por você. Eu posso até mudar os horários dos cultos para você vir num horário mais adequado para a sua vida, mas eu não posso vir na igreja por você. Eu não posso assistir os cultos por você. Eu posso ter a candeia. Eu posso adaptar a candeia, a lâmpada para o seu uso pessoal, mas não posso te dar óleo. Óleo você tem que comprar. Pegou? Essa é a segunda lição. Primeira, constância intensa. Não é começar queimando, é terminar queimando. Segundo, óleo não se empresta. Terceira lição. Palavra-chave para o fim dos tempos. Tem uma palavra-chave aqui para o fim dos tempos que aparece no versículo 9. Vamos ver se você adivinha qual é essa palavra-chave. Uma palavra que a gente tem que aprender a usar. Versículo 9. Coloca aí, Apólito, para mim. Qual é a palavra? Ninguém está querendo arriscar, né? Hã? Olha, está chegando perto. Tem a ver, mas não é essa palavra ainda não, Lisão. Não. Volta lá, Apólito. A palavra-chave é não. Mas as prudentes responderam não. Você é uma pessoa que sabe falar não para as pessoas e para as coisas que estão ao seu redor? Nós temos que aprender a falar não. E eu não estou falando assim de você recusar de ajudar a gente ou de fazer coisas para as pessoas que estão ao seu redor, não. Eu estou falando de coisas que roubam de você o seu óleo. De coisas que roubam o seu óleo. Nós temos que aprender a dizer não para coisas que atrapalham a gente a ter vidas cheias de óleo. Porque muitas vezes a gente não sabe como fazer isso de maneira correta. E aí a gente vai perdendo óleo, perdendo óleo, perdendo óleo. Sabe aquele filme novo que saiu? Qual o nome daquele filme novo? Não sei! Sabe aquele jogo, aquele game que todo mundo está jogando? Não! Não sei! Você assistiu aquela série? Sabe aquela série de 354 temporadas? Não! Não assisti, não. Palavra-chave para o fim dos tempos é essa não. Por quê? Porque a gente usando o não da maneira correta, a gente acaba protegendo o nosso tempo com Deus. Quanto tempo você gasta com coisas que não são óleo? Quanto tempo da sua vida você usa em coisas que vão te roubar o óleo? A maioria dos nãos, irmãos, não vão ser para as pessoas, tá? A maioria dos nãos vão ser para nós mesmos. A gente tem que aprender a dizer não, porque lembra, o óleo a gente não empresta das pessoas. Nós não podemos deixar com que as coisas roubem o nosso óleo. Sabe aquela atitude de
Ah, vou dormir até mais tarde hoje. Não. Vou levantar da cama, vou fazer meu devocional, vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Ah, amanhã eu oro. Estou sem tempo hoje. Não! Eu vou arrumar tempo para orar. Eu vou arrumar tempo para ficar com Deus. Eu vou jogar só mais 5 minutos. Tá? Mais 5 minutos no joguinho do celular ou do computador. E você sabe que esses 5 minutos não são 5 minutos. Não. Aprenda a dizer não. E olha, você está notando que eu não falei nada que é pecaminoso? É pecaminoso você assistir um filme? É pecaminoso você jogar um joguinho? Não, não estamos falando de coisas que são pecado, porque pecado, você sabe o que a gente tem que fazer com pecado, né? Eliminar. Pecado a gente não trata. Pecado a gente arranca. A gente amputa. Olha Mateus capítulo 5. Pecado a gente elimina da vida da gente. Mas são essas coisas que muitas vezes não são pecado, mas que a gente deixa roubar o nosso óleo. E os fins dos tempos são o tempo para que isso aconteça. Nós não estamos proibindo aqui ninguém de ir para assistir jogo, ou assistir um jogo de futebol, ou ir para um cinema, ou jogar um joguinho no celular, contanto que isso não tire o seu tempo com Deus. Contanto que isso não quebre a sua comunhão com Deus e com as pessoas que estão ao seu redor. Quantas pessoas passam o dia inteiro, às vezes a noite inteira, jogando? Você conhece alguém assim? Você é alguém assim? O que você está fazendo com o seu tempo? Nós somos preguiçosos com as coisas de valor eterno, gente. Sabe? É complicado ir comprar óleo. É mais gostoso você ficar 2 horas assistindo um filme do que você gastar 2 horas discipulando alguém, falando de Jesus para alguém. É mais fácil você ficar no celular do que ter uma conversa com a sua família. Você já chegou numa reunião de família em que as pessoas estão ali, ó, uma olhando para o celular? Às vezes até no almoço, num jantar, e o celularzinho do lado. Isso é lamentável. Nós não podemos chegar diante de Deus sendo especialistas em inutilidades. Do que você está falando, pastor? Estou falando de coisas inúteis mesmo. Tem muita gente que é especialista em coisa inútil. Eu sei tudo a respeito do... E aí fala uma coisa que não presta para nada. Você deve conhecer pessoas que são fanáticas por time de futebol. Conhece alguém assim? Que sabe tudo a respeito daquele time? Sabe a escalação completa, sabe quem é o técnico, sabe quantos títulos tem, sabe não sei o que lá, papapá, pode te dar a escalação de 1970, do time que foi campeão da não sei o que lá, quando ele nem tinha nascido ainda, mas não sabe um versículo de cor, mas não sabe a referência do porquê Deus amou o mundo de tal maneira. Como é que é mesmo? O Senhor é o meu pastor, eu não deixarei faltar o quê? Não é só futebol, não. Tem gente que sabe muito a respeito de games. Tem gente que sabe tudo sobre a vida dos famosos. Tem gente que é especialista em Star Wars. Especialista em Senhor dos Anéis. Sabe o nome de todos os personagens e dos atores que fizeram os personagens. Sabe contar a história dos 5 filmes, 10 filmes, sei lá quantos filmes que tem, um atrás do outro, sem titubear. Quantos filmes são? Ninguém quer responder, né?
Tem gente que sabe tudo sobre o Big Brother. Sabe quantas pessoas estão lá. Sabe o que eles fizeram ontem, fizeram hoje. E ainda fizeram uma assinatura para poder assistir câmeras fora dos horários que passa na televisão. Quer coisa mais ridícula para perder tempo do que esse Big Brother? E aí o que acontece com o seu óleo? Se esvai. Se esvai. A parábola seguinte, a parábola dos talentos fala sobre isso, né? Você lembra como é que foi? Quem recebeu mais, ganhou mais, né? Um recebeu 5, ganhou outros 5. Recebeu 2, ganhou outros 2. E ele falou, não, peraí, eu sou zeloso. O cara era zeloso, gente. Ele falou, não, peraí, eu não vou perder. O que eu tenho eu não vou perder. Quantos de nós aqui já perdeu a salvação alguma vez? Isso a gente não perde. É do Senhor, a gente não estamos falando aqui de perder. Nós estamos falando aqui de gastar tempo com coisas que não são óleo. Que são inúteis na vida da gente. Está pegando o que eu estou falando? Está entendendo? Se você não multiplicou aquilo que você está fazendo, como é que essa parábola nos ensina, o seu tempo foi inútil. Cá entre nós, o que as virgens nécias estavam fazendo na hora que deviam comprar o óleo? Enquanto as outras estavam indo lá comprar o óleo, trazendo as vasilhas com óleo, o que elas estavam fazendo? Se elas sabiam que talvez não ia dar tempo, o óleo talvez ia acabar. Estavam gastando tempo com outras coisas, com coisas inúteis. Aprenda a dizer não para você mesmo. Aprenda a dizer não para você mesmo. Não gaste tempo com aquilo que não é óleo. Quantas lições já foram? 3. Constância. Não é questão de começar queimando, é questão de terminar queimando. O óleo a gente não empresta. A gente tem que comprar. E a palavra-chave. Dizer não. Aguenta mais uma lição? Aí eu termino, tá? Mais uma só. Ter informação não é conhecer. Ter informação não é conhecer. Versículo 11. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos na porta. Ela sabia onde era o lugar. Sabia que porta tinha que entrar. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Não as conheço, ele diz. O autor dessa mensagem, ele falou um negócio que é interessante. Ele falou assim, sabe quem é o Cristiano Ronaldo? Quem é o Cristiano Ronaldo? Sabe quem é? Você sabe. Rapazes, pelo menos vocês sabem. É um dos melhores do mundo do futebol. E ele tem fã-clube no Brasil, né? Cristiano Ronaldo. Mas uma coisa muito importante que ele estava dizendo é assim, ele falou, eu duvido que o presidente do fã-clube do Cristiano Ronaldo sequer uma vez foi na casa dele. Talvez esse presidente do fã-clube sabe todos os títulos dele, sabe quantos anos ele tem, sabe quantos filhos ele tem, sabe o nome dos filhos, RG, CPF, todas essas coisas, sabe se ele gosta de comer beterraba, se ele não gosta, sabe tudo a respeito dele, mas nunca foi na casa dele. Enquanto que o melhor amigo do Cristiano Ronaldo vai na casa dele todo dia, tem acesso aberto. Talvez ele não saiba nem 1/3 daquilo que o presidente do fã-clube sabe a respeito do Cristiano Ronaldo, mas é amigo dele. Talvez até tenha a chave para entrar em casa só, sem precisar bater na porta.
Ter informação, irmãos, não é relacionamento. O que nós precisamos com Deus é relacionamento. Você é amigo de Deus? Eu sei que você conhece a Deus, e principalmente, se você frequenta essa igreja por um bom tempo, você sabe que aqui você recebeu muito ensinamento da palavra de Deus. Nós somos zelosos, eu e o pastor Rodrigo, para trazer para vocês o máximo possível de instrução da palavra de Deus. Não recebeu suficiente ainda? Vai no YouTube, entra no nosso canal, você vai ver um monte de coisas lá que você pode receber de instrução. Precisa de saber alguma coisa? Vem falar com a gente traz para você a instrução, a gente vai atrás se a gente não souber. Instrução você tem. Mas o que adianta você ter um monte de instrução, um monte de informação, se você não é amigo de quem dá a informação? Se você não tem intimidade com o Senhor? Quem é meu amigo? Meu amigo não é aquele que sabe tudo sobre mim. Meu amigo é aquele que passa tempo comigo. Meu amigo é aquele que tem relacionamento comigo. Então você entendeu que não é sobre estudar a respeito de Deus, não é conhecer a Bíblia de cabo a rabo, mas é de passar tempo com Deus? Porque conhecer não é relacionamento. Talvez você saiba muito sobre a Bíblia, mas você fica constrangido quando você tem que orar. Talvez você saiba um monte de versículos de cor, mas quando você fecha a porta do seu quarto e senta na cama para orar, você não sabe o que dizer. É assim com você? O que é que falta? Relacionamento. Falta relacionamento. Falta você estar junto dessa pessoa, ter intimidade com Deus. Gente, a gente vive numa época onde a informação tem muito valor. A internet está aí para mostrar isso para a gente. Qualquer coisa que você queira ver a respeito de pegar alguma informação, você vai ali rapidinho, você consegue. Talvez até alguns de vocês estejam fazendo isso agora. Surgiu uma ideia aí na sua mente de alguma coisa que eu falei, você vai lá no Google rapidinho. Ah, entendi o que ele falou. Olha a informação aparecendo. Talvez você tenha feito isso agora. Não é sobre informação, é sobre identificação. Não é sobre simplesmente você conhecer muito a respeito da pessoa, é você ter relacionamento com ele. Hoje, a gente tem muito conhecimento de muitas coisas. A gente pode ter muito conhecimento de Deus. Você abre o seu celularzinho, você pode ter 70 Bíblias de graça no seu celular. Comentários bíblicos. Livros de referência, muitos de graça, a maioria, muitos deles bons e de graça. Mas o que adianta tudo isso se eu não tenho um relacionamento com Deus? Conhecer sobre Jesus não nos torna íntimo dele. Pegou? Não é sobre ter informação, é sobre ter relacionamento. Mas como é que eu vou conhecer Jesus se ele é Deus? Não dá para a gente ter um relacionamento com Deus, porque eu sou homem, eu sou pecador, eu sou pequenininho. Como é que eu vou ter um relacionamento com Deus? Aí é que está a maravilha de Jesus. Ele se deu a conhecer para a gente. Não fomos nós quem buscou um relacionamento com Deus primeiro. Foi Ele quem buscou primeiro um relacionamento com a gente. Foi Ele quem se fez carne e habitou entre nós. Foi Ele que levou sobre si as nossas dores. Foi Ele quem esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se em semelhança de homem. Foi Ele quem foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Gente, Ele está pronto para que a gente possa ter esse relacionamento com Ele. Ele quer que a gente seja íntimo dEle. E se isso não acontece, por falha de quem?
Nossa falha. Nossa falha. Porque tudo que ele fez nos habilita a poder ter esse relacionamento com ele completo. Inclusive, nos habilita a identificar quando alguém fala de Jesus e não é dele. Quando alguém ensina alguma coisa que não é dele. Se a gente conhece ele bem, a gente logo vai pegar. Sabe quando você está no telefone com alguém, a pessoa fala alô e você já sabe quem é? Você tem algumas pessoas, talvez não são muitas, mas algumas pessoas que você identifica só pelo alô, o jeito de falar, o tom da voz. E a voz da pessoa no telefone muda. Você já percebeu isso? Mas você consegue identificar. Por quê? Porque você já ouviu aquele alô muitas vezes. Porque você já conversou com aquela pessoa muitas vezes. E aí você se identifica com ela. O jeito de falar. É assim que a gente tem que conhecer a Cristo, gente. É assim que a gente tem que conhecer, tem que ter uma intimidade muito grande com Ele. Para que a gente possa de verdade manter as nossas lâmpadas acesas até que Ele venha. Até que Ele volte. Então, para a gente fechar, para concluir. Lembra da primeira frase que eu falei para você que você não pode esquecer? Hã? O desafio não é começar queimando. O desafio é terminar queimando. O desafio é você manter a sua intensidade de luz constante. É manter a sua chama acesa e intensa o tempo todo. O desafio é você tomar a iniciativa de encher a sua lâmpada de óleo. Porque ninguém vai poder fazer isso por você. O desafio é saber falar não para as coisas inúteis da vida. Que nos tiram o óleo. Que fazem a gente simplesmente jogar tempo fora com coisas que não têm valor eterno. O desafio é manter constante a nossa intimidade com o Senhor. Por isso, o desafio não é começar queimando. Todos nós começamos queimando. O desafio é... Vamos lá. O desafio é terminar queimando. Que Deus nos abençoe a fazer isso de maneira plena para Ele. Venha, minha nega. O hino que nós vamos cantar agora fala a respeito dessa rendição que a gente tem que ter. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua situação. Você está lá em casa também, você sabe como é que está o seu relacionamento com Deus. E eu espero que você agora já tenha sido honesto com você mesmo, com você mesma, e tenha identificado de que lado você está. Porque ainda há chance, o noivo ainda não veio, de você parar de perder tempo na sua vida, de ser inconstante na sua vida e se voltar para o lado prudente. Se você seja honesto, porque se você não for honesto com você mesmo, o que vai adiantar? Deus sabe, não sabe? Você pode me enganar tranquilamente. Eu sou bobão de tudo. Eu acredito em você com toda a força. Mas Deus você não engana. Então não adianta você querer você se enganar. Tome a atitude de mudar de lado. Resolva hoje ser uma virgem prudente diante do Senhor, e Ele vai te abençoar. É isso que Ele quer.
Sabe em que lado você está?